noite a todos. Vamos dar seguimento ao nosso estudo de Livro dos Espíritos e estamos no resumo teórico do móvel das ações humanas no capítulo 10, Lei de Liberdade. Nós começamos esse texto no nosso último encontro, domingo retrasado. Domingo passado nós tivemos a palestra do Carlos Bacelli, então estamos retomando. E esse texto, ele vem fechar o capítulo. Nós estudamos todas as questões sobre a liberdade e agora estamos lendo esse texto. Eu vou retomar algumas considerações que fizera no domingo retrasado. Primeiro, para quem leu o texto, quem teve o cuidado, lembram que eu falei que era interessante ler? Alguém leu aí ou não? Levanta a mão, deixa eu ver aí, vamos ver. Ah, tá bom, uns 3%, tá bom. Que tiveram cuidado de ler o texto, é um texto interessante, porque pelo texto é possível perceber a superioridade espiritual do próprio Allan Kardec. É muito comum, quando a gente entra em contato com textos escritos pelo codificador, inseridos na codificação, serem mais didáticos, mais interessantes e mais inteligentes, inclusive do que muitos textos que vieram dos espíritos da codificação. Então, isso leva-nos a crer que Allan Kardec não só estava no mesmo nível, praticamente, de muitos espíritos que participaram do processo de codificação, tanto que foi dada a ele a tarefa, a missão de codificar a doutrina, com essas informações que chegavam do mundo espiritual, através de vários médiuns do mundo inteiro, etc., mas principalmente como um controlador, um orientador, um selecionador. Por isso que ele é chamado de codificador. Ele estabeleceu um código, um protocolo, dizendo essa mensagem serve, essa não serve, e quando ele resolve pensar, refletir, escrever sobre as questões, a gente nota que o texto dele é realmente exemplar. É o caso desse texto. Então, esse texto é do próprio Kardec, inserido no capítulo 10, Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos. E ele começa, esse resumo teórico do móvel das ações humanas, na verdade é um resumo teórico do caráter existencial da doutrina espírita. Quando a gente fala de um caráter existencial da doutrina espírita, a gente está dizendo que a doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, ela prioriza a noção de liberdade e, portanto, de livre-arbítrio. Só resumindo, a gente já falou sobre essa hermenêutica, essa interpretação mais específica das palavras, então vamos imaginar livre, de liberdade, arbítrio, arbitrar quer dizer julgar, estabelecer um julgamento. Falamos a semana passada de juízo de valor, juízo de fato, falamos de dado de realidade, diferenciando esses itens, dados de realidade são inquestionáveis. Juízos de valor são aqueles que podem ser éticos ou estéticos, o bom, o mal, o certo e o errado, o bonito, o feio, o adequado, o inadequado. E juízo de realidade, o grande, o pequeno, o maior, o menor, segundo as referências a partir das quais nós vamos considerar a realidade à nossa volta. Considerando sempre que toda experiência, seja ela qual for, é fundamentalmente fenomenológica, ou seja, é sempre a partir da minha experiência nessa relação com o mundo. Eu, mundo. Quer dizer, o mundo só existe porque eu existo, porque se eu não existisse, não haveria consciência de que o mundo existe. Então, o mundo é sempre para alguém, no caso, para esse que observa, para esse que sente, que vivencia, que experimenta. Alguns autores, por exemplo, como Heidegger, vão dizer que o homem não está no mundo, ele é mundo, porque não há como separar homem de mundo, porque não existe a possibilidade de conceber o homem fora de um mundo. E se ele, ainda assim, vamos pensar do ponto de vista espírita, desencarnou, ele está num outro mundo. E ele vai ser aquele mundo em que ele estiver. Então, é impossível conceber o homem sem um mundo. Então, ele não é um homem no mundo, ele é o próprio mundo, porque o mundo chega a ele através daquilo que ele é. E, portanto, é uma coisa só que se projeta na sua experiência existencial. Então, quando se diz de livre-arbítrio, quer dizer, a gente tem liberdade de julgar. Absoluta, absoluta. Que
o mundo faz com a gente, então? O mundo, considerando-se aí a palavra mundo como tudo aquilo, não é, que não está, na verdade, dentro da nossa singularidade. Né? Então, esse copo é mundo e eu sou eu, embora ele só seja perceptível por mim, na minha particular experiência. Então, tudo que é mundo nos influencia, mas nada nos determina. Né? Sob esse ponto de vista, esse caráter existencial da doutrina, ele vai de encontro a essa ideia de homem sempre como produto do meio, num sentido absoluto. Quer dizer, o homem, ele é sim uma personagem, ele é um elemento que interage com esse mundo, que é ele próprio, do ponto de vista fenomênico, mas, ao mesmo tempo, nada disso o obriga a nada. Tanto que a gente tem, por exemplo, gente que faz greve de fome, que é coisa mais fundamental do que comer. Né? Tem gente que, no Código Penal brasileiro, por exemplo, existe uma excludente da ilicitude, quer dizer, o sujeito ele é considerado inocente, ou ele abole-se a pena no caso dele cometer um furto porque ele estava com fome. Então, o sujeito faminto, em desespero, ele mata para comer. Antigamente se chamava o furto famélico, né, uma excludente da ilicitude. Tá. Mas se eu considerar que o homem não tem escolha, ele precisa matar para comer, ele tem uma determinação. E aí eu não consigo explicar, do ponto de vista filosófico, aquele que, por exemplo, faz greve de fome, que decide não comer em nome de uma causa, por exemplo. Né? O sujeito lá, às vezes sai nos jornais, não é isso? Não? Né? Quando aconteceu aquele acidente com um avião lá no Chile, que virou livro, depois virou filme, dos sujeitos que comiam carne humana para sobreviver. E, na época, o Nelson Rodrigues, nos jornais, dizia assim, eles são criminosos, são canibais, porque nada os obrigava a comer. Né? Então, poder-se-ia esperar de um espírito superior que preferisse a morte do que se alimentar da carne dos seus irmãos. E não era um texto espírita, não. Quer dizer, a gente sempre tem escolha. Sempre tem escolha. Nós sempre podemos fazer escolhas dentro do contexto em que nos inserimos. Às vezes um contexto de muita possibilidade, de um leque muito grande, às vezes um contexto, né, extremamente restrito. Vamos pensar um paciente na UTI, né, que não consegue se movimentar, está, né, com traqueostomia, está, né, com oxigênio, etc., mas com consciência ele ainda consegue se comunicar por gestos, etc., ou escrevendo alguma coisa. Né, se ele quer, por exemplo, um ar-condicionado mais gelado, né, ou menos ar-condicionado, ou um cobertor, né, ou se ele quer que vire a cama, ou quer que suba o colchão, né, ele está numa condição em que as possibilidades de escolha dele são muito pequenas. Alguém, né, como se diz na literatura, salubérrimo, vendendo saúde, a gente tem muitas possibilidades. E quanto mais, né, maior esse leque de possibilidades, maior a nossa liberdade e também maior a nossa responsabilidade sobre as escolhas que nós fazemos. Então, o homem é sempre produto das escolhas que ele faz. Num contato permanente com isso que é mundo e que ele não controla. Uma vez eu usei uma metáfora aqui, e eu vou repeti-la. É como se essa interação homem-mundo acontecesse à semelhança de um pianista, ou de um piano, ou de um ser humano e um piano. Vamos considerar como se o mundo fosse um piano. E todos nós temos aí a possibilidade de tirar desse piano som. Um sujeito menos sábio, mais infantilizado, vamos pensar uma criança. A gente abre o piano, acho que não necessita a gente fazer uma experiência, chamar uma criança para tocar aqui não, né? Vocês querem ou não? Não, né? Não, né? Vai ser ruído, né? O que a criança vai fazer? Vai martelar o piano, né? Não vai sair música, vai sair ruído. Se essa criança, de repente, se interessar por estudar música, a família, né, colocar e etc., achei que ela vinha tocar piano.
ela veio numa empolgação, ela. Aos poucos começa assim, o parabéns a você, e etc e tal, depois do ré, mi, fá. Daqui a pouco, a criança está tocando bem. Está quase a Deia, né, Deia? Está quase uma Deia, tocando bem. A Deia estudou com Chopin, na França. Gostou, Salvador? Ela não estudou com Chopin, mas a Deia é discípula de uma das mais importantes professoras de piano do Brasil, a professora Madalena Talhaferro, que era da escola francesa de piano. Não é isso? Olha lá, tá vendo? Muito bem. Mas então a criança só vai tirar ruído, não é? À medida que ela for estudando, ela consegue tirar uma musiquinha. De repente, ela consegue tirar uma grande música, aquela coisa bonita, etc. Assim é a relação do homem com o mundo e com a vida. Se eu permanecer um ser humano de mentalidade infantil, um espírito infantil, eu fico nesse modo da revolta, né, no modo da indisciplina, etc. O que a vida tende a dar para mim nessa relação? Ruídos. Então, a minha relação com o mundo e com a vida é uma relação... Eu não aperfeiçoo, eu não estudo, eu não aprimoro a minha relação com o mundo. O piano não é capaz de me dar música sem a minha contribuição. A vida e o mundo não são capazes de dar uma vida para a gente sem a nossa relação com ele. Então, à medida que eu me esforço para evoluir, constituir valores mais sublimados, que eu me torno um ser humano mais sofisticado do ponto de vista moral, intelectual e etc., eu consigo, nessa relação, produzir música. Aquilo que é um mero ruído, que é um mero som, se transforma em música. Né? Agora, é preciso esforço. E o pianista sem o piano não consegue produzir música. O piano sem o pianista também não produz música. Então, vamos imaginar, homem no mundo, homem piano. Para que a minha existência produza o belo, então vamos imaginar a música como sendo a experiência da arte, do belo, do prazer, né, da possibilidade de sentido, de coerência, etc., eu preciso estar investindo no aprimoramento dessa relação com o mundo, com as pessoas, etc. E isso passa pelas escolhas que eu faço. Aí nós vamos para o âmbito da experiência ética do ser humano, que é da relação com o outro. E ela é mais importante, inclusive, do que aquilo que eu sinto ou daquilo que está da minha experiência meramente subjetiva, no sentido do pensamento, etc. Então, por exemplo, né, mais importante do que eu ser bom é eu fazer o bem. É melhor para o mundo um ser humano que não quer o bem, mas faz, do que um que quer e não faz. Olha que interessante. Por isso que essa balela que se usa, fulano tem muito potencial. Isso é tudo bobagem, ninguém tem potencial. Por quê? Potencial não serve para nada. Vocês já viram assim, o sujeito passar num concurso porque o potencial dele era grande? Existe possibilidade de mensuração de potencial? Também não tem. Ou é, ou não é. Então, no campo ético, e por que isso é importante? Porque Allan Kardec, ele seleciona, né, do ponto de vista do cristianismo, apenas o aspecto moral, o aspecto ético. Os detalhes, se Jesus, se o prego foi no pulso, se foi na mão, isso para a doutrina espírita não interessa. Se ele morreu com 33, se era 31, se era na Palestina, se era na Arábia, isso para a gente, detalhes históricos não são importantes. O que Allan Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo? Ele extraiu só aquilo que é capaz de nos transformar em seres humanos que valem a pena. Eu gosto dessa expressão. O que é um ser humano que vale a pena? É alguém, né, que vale a pena, que faz alguma coisa, que tem algum sentido, que na relação com o outro, né, a gente pode começar, por exemplo, não sendo uma pessoa chata. Né?
Quando a gente começa a perceber, por exemplo, que as pessoas estão se afastando, a gente precisa começar a perguntar se a gente não tem sido uma pessoa desagradável. Ou, às vezes, é bom consultar o dentista também. É uma outra possibilidade, né? Não sei porque ninguém olha nos meus olhos, as pessoas se afastam também, meu filho, né? Então, consulta o dentista. O gastro também pode ser, né? Ou você é um chato, quer dizer. Então, a gente pode começar sendo alguém no mundo agradável, interessante. Uma presença feliz no mundo. Mas não feliz no sentido bobo da palavra, no sentido vulgar da palavra. Uma presença leve, melhor. Gostei dessa agora. O que é uma presença leve no mundo, né? É uma presença, né? Lembra do I e do A? Quando a gente chega, você fala, ah. Aliás, quando a gente chega, fala, ih, né? Quando a gente, ah. O ser humano escolhe se ele quer ser um ser humano I ou um ser humano A, né? Tem gente que é I, a pessoa chega e fala, está chegando, aquela encrenca. Ou, olha, você viu quem vem? Ai, que beleza, né? Não é isso? E tem o I. Agora, artista tem o U também, né? Depois que se apresenta, tem o U para o artista, para o sujeito de vida pública. Agora, isso são escolhas. Ninguém está condenado a ser mal, fazer o mal, ou ser uma presença pesada no mundo. Nós escolhemos uma coisinha boba dessas, né? A maneira como nós queremos ser. Olha que interessante. Isso vem antes de escolher a nossa escolha profissional, vem antes da escolha afetiva, vem antes da escolha religiosa. Olha, porque eu estou partindo de uma dimensão muito anterior a essas grandes escolhas fundamentais da vida, né? Onde eu vou morar, o que eu vou fazer profissionalmente, se eu vou casar, se não vou, com quem, se vou ter filhos, quantos, o que eu quero para a minha vida, não é? De mais importante. Não, eu estou partindo de uma dimensão muito anterior. Uma escolha muito mais bobinha. Eu quero ser uma pessoa leve ou pesada, agradável ou desagradável. Eu quero ser aquele sujeito que julga os outros, que fica olhando, fica condenando. Ou eu quero agir com compaixão, com misericórdia, com compreensão. Eu quero afastar ou eu quero acolher? E isso independe da religião que eu tenho, independe da profissão que eu tenho, independe da minha condição social, independe inclusive da minha condição intelectual. Há pessoas muito simples, às vezes analfabetas, que conseguem ser pessoas extremamente iluminadas, e outras muito intelectualizadas, etc., que são insuportáveis, né? Parece que elas vêm com uma legião de obsessores junto, assim, né? A pessoa vem sempre, parece que tem aquela nuvinha da família Adams em cima dela, sempre nublado, sempre pesado. Tem gente que é assim. Então, são escolhas muito simples, mas que fazem toda a diferença no nosso processo evolutivo, né? São detalhes, né? Por exemplo, tem gente que tem amor à polêmica. Já viram isso? Não? Amor à polêmica. Eu gosto de copo assim. Eu não gosto, eu acho um horror copo assim. Mas não bebe do mesmo jeito? Bebe, mas eu não gosto. E aí ele vai tentar te convencer que esse copo, para chegar aonde? A lugar nenhum. Então, por exemplo, uma coisa boa, que é uma prevenção dos processos obsessivos, é quando não vai chegar a lugar nenhum e não tiver muita importância, aprender a concordar. Então, por exemplo, se a gente estiver num debate acadêmico, sou convidado por uma grande universidade para debater né? Estou num programa de televisão, estou num debate, né? Que vai ter os anais serão registrados, vai mudar a história do mundo, aquilo, etc. Aí vale a pena. Caso contrário, não vale a pena. Eu acho lápis
grafite, quando é preto assim, pior do que quando é branco. Você gosta do preto. E você? Aham. Concorda. Olha que beleza. Isso é a semeadura da paz. A gente vai concordando com tudo. Né? E vai... É como, sabe esses motoqueiros, quando vão fazendo aquele zigue-zague no meio dos carros para chegar? Quando a gente aprende isso, no nosso processo evolutivo, a gente faz igual o motoqueiro. Enquanto fica todo mundo parado ali discutindo, a gente faz assim, ó. Nós estamos lá na outra encarnação. O sujeito está lá parado, reencarnando para discutir a cor do lápis. E às vezes isso gera discussões terríveis, que a gente não sabe onde vai. Então a gente concorda. Né? O Chico sempre dizia, por exemplo, que nós devemos ser as estações terminais da fofoca. Chegou a fofoca no ouvido da gente, o que é estação terminal? Para ali. Né? Para ali. Tem gente que tem amor à maledicência, né? Um hábito infeliz. Aliás, tem uma piadinha sobre as mulheres, né? Posso ou não? Posso ou não? Por que que Jesus... Qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois de ressuscitado? Foi para Madalena, uma mulher. Por quê? Porque tinha que correr rápida a notícia, a boa nova. Você já imaginou se ele aparecesse por um mudo? O cristianismo não tinha existido, né? Já aparece para Madalena, ela dá um jeito rápido, né? Ó, minha filha, vai que vai, né? A doutora Fernanda é advogada, acho que ela vai me denunciar, né? Então, a maledicência, a fofoca, essa coisa toda né, atrai espíritos da mesma condição e etc. Então, falando de livre-arbítrio, né, nós escolhemos passar para frente ou ficar, reagir ou perdoar, né, agir ou, né, ficar na inércia. São pequenos detalhes da nossa vida cotidiana, que não operam gigantescas transformações no mundo, etc., mas na nossa pequena experiência existencial e evolutiva, são de fundamental importância. Então, de novo, eu estou fazendo um apanhado geral da importância desse conceito de livre-arbítrio que está na Lei de Liberdade do capítulo 10. Nós vamos ficar nesse texto aqui, provavelmente, uns 4, 5 meses, só estudando esse texto que tem 2 páginas. Por quê? Porque as implicações éticas, morais, né, especialmente dos valores cristãos, são implicações muito profundas, muito pertinentes e que podem nos ajudar muito. Né? Eu me lembro de uma situação, aliás, tem várias situações assim, né? O sujeito fala assim, eu não vou na festa, por quê? Porque eu não estou bebendo. Aí eu chego lá, você já viu, né? Eu vou ter que beber. Ó, vou ter. Como se a pessoa não tivesse escolha. Não me fala não fala nada não, senão eu vou ter que te encher a cara. A pessoa vai ter que. Olha que interessante. Né? A gente lida com uma série de experiências na vida como se a gente não tivesse escolha. Olha só. Se eu for em tal lugar, eu vou ter que ir. Não tem. Eu vou ter que fazer. Não tem. Eu posso ir numa festa, posso conversar com as pessoas, posso me divertir e posso, inclusive, não beber nada e não comer nada, se eu quiser. É a escolha. Mas e o desejo? Não, desejo é outra coisa. O diabético, ele olha o doce, deseja, mas ele não
Come. Quer dizer, depende. Tem uns que comem escondido. Eu lembro daquela lição do Evangelho, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, não é isso? O Chico Xavier tinha uma definição de tentação boa, beça. Ele dizia que a tentação é um bicho muito, muito, muito feio, que corre, corre, corre atrás da gente. A gente corre, corre, corre dele, mas no fundo a gente fica torcendo para ser alcançado. Ou seja, isso é a relação do homem com o desejo. Né? Os desejos, nós não temos poder sobre eles. Mesmo porque eles estão numa dimensão muito matricial, muito primitiva de nós. O Nelson Rodrigues dizia que o homem, ele gosta sempre mais daquilo que gostou quando criança. Se o sujeito às vezes fica importante, frequenta os melhores restaurantes do mundo, mas se ele gostava de paçoquinha na infância, ele vai ter 80 anos, ele troca qualquer coisa por uma paçoquinha. Vocês já notaram isso ou não? O sujeito, né, ele gosta, fica aquela coisa, né, primitiva na gente. Isso é o desejo. A gente, quem gosta de doce, não tem como olhar para o doce e falar assim, a partir de hoje eu apertei um botão e não gosto mais. Tá, mas eu sou livre, e sendo livre, eu escolho o que vou fazer com o meu desejo. Então, eu não escolho ter ou não um desejo, mas eu sou livre para escolher o que eu faço com esse desejo que eu não controlo. Olha que interessante. Então, eu quero muito, mas eu posso falar sim ou não para aquilo que eu quero muito, dependendo do sentido que aquilo tem para mim. E isso, gente, é a tônica, é o alicerce desse texto. Esse texto parte dessa premissa. Qual? De que a condição do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, isso é um mero detalhe existencial, quando nós estamos aqui no mundo das formas, no mundo das projeções plásticas materializadas, que são, né, as nossas pequenas encarnações aí, que são pequenas experiências, num leque aí imorredouro de experiências rumo à evolução infinita. Quando nós estamos aqui, a gente é livre, desencarna, continua livre. Em outro contexto, mas isso é da nossa condição, é da condição humana, sendo o homem a expressão material dessa singularidade eterna, infinita, que é o espírito, segundo a teoria espírita. Nós vamos continuar no próximo domingo e passamos agora então para as nossas vibrações.